Olá, me chamo Ibsen e hoje nós vamos trazer o relato pela religiosa Ana Catarina Emmerich. Ela viveu por cerca de 1774 na região onde hoje fica a Alemanha. Ela teve durante a sua vida várias visões da vida de Jesus, dos primeiros cristãos. Ela recebeu também as chagas de Jesus no próprio corpo e hoje, através dos seus diários, a gente vai conhecer o exato momento que ela presenciou, onde a alma de Jesus retorna ao corpo logo após a morte, ainda no sepulcro, antes do momento da ressurreição. E ela começa da seguinte forma: pouco depois vi o sepulcro do Senhor. Tudo ali estava quieto e sossegado. Cerca de 7 guardas estavam sentados ou em pé, de frente e em redor do rochedo. Cássio, que era um dos soldados, raras vezes se afastara durante todo o dia e por poucos instantes. Lá estava de novo mergulhado em meditação sobre muitas coisas e em expectativa, pois recebera muitas graças e iluminações e estava interiormente esclarecido e comovido. Era noite e os braseiros diante da gruta sepulcral projetavam uma viva luz em redor. Então me aproximei na minha contemplação do corpo sagrado para o adorar. Jazia ainda inalterado, envolto nos panos, rodeado de luz entre dois anjos que vi continuamente desde que foi levado à sepultura, do lado da cabeça e dos pés, em silenciosa adoração. Esses anjos eram como figuras sacerdotais e lembravam-me vivamente os querubins da Arca da Aliança, pela posição com os braços cruzados sobre o peito. Somente não lhes via asas. Em geral, a sepultura e o túmulo do Senhor me lembravam por diversas vezes extraordinariamente a Arca da Aliança, em várias épocas da história. Talvez que a luz e a prece dos anjos se tenham tomado até certo ponto visíveis a Cássio, e por isso ficasse em contínua contemplação diante do sepulcro fechado, como alguém que adora o Santíssimo Sacramento. Durante a minha adoração, tive a impressão de que a alma do Senhor, com as almas remidas dos patriarcas, entrava pelo rochedo na gruta, fazendo-os conhecer todo o martírio do seu santo corpo. Nesse momento, me parecia que todos os invólucros eram tirados. Vi o corpo sagrado cheio de feridas e era como se a divindade, que lhe permanecia unida, o mostrasse às almas de maneira misteriosa em todos os maus tratos e cruel martírio que padecera. Parecia-me inteiramente transparente e visível todo o seu interior. Podiam-se-lhe conhecer as feridas, dores e sofrimentos nas partes mais íntimas. As almas estavam cheias de indizível respeito e pareciam estremecer e chorar de compaixão. Entrei depois numa contemplação cujo mistério em toda a extensão não posso contar claramente. Vi a alma de Jesus entrar-lhe no corpo sagrado, sem lhe restituir a vida pela perfeita união e com ele sair do sepulcro. Pareceu-me que os 2 anjos, que adoravam nas 2 extremidades do túmulo, levaram o santo corpo martirizado para cima, nu, desfigurado e cheio de feridas, ereto, mas com os membros na posição em que estavam no túmulo. Vi-os subir ao céu, passando pelo rochedo que tremeu. Tive uma visão de Jesus, apresentando o corpo martirizado ao trono do Pai Celestial, no meio de inúmeros coros de anjos em adoração, do mesmo modo que as almas de muitos profetas tomaram os respectivos corpos depois da morte de Jesus, conduzindo-os ao templo, sem que eles vivessem verdadeiramente e tivessem de morrer de novo, pois foram depois depostos pelas almas sem separação violenta.
Nessa contemplação, não vi as almas dos patriarcas acompanharem o corpo de Jesus. Também agora não me lembro mais onde ficaram, até que as vi novamente reunidas à alma do Senhor. Notei nessa contemplação um tremor do rochedo do sepulcro. 4 dos guardas tinham ido à cidade buscar qualquer coisa. Os 3 que estavam presentes caíram como que desmaiados. Atribuíram-no a um terremoto, não percebendo a verdadeira causa. Cássio, porém, estava muito comovido e abalado, pois viu algo do que se passou, sem ter, entretanto, uma clara compreensão. Mas permaneceu no posto, esperando com profundo respeito o que ia acontecer. No entanto, voltaram os soldados ausentes. Minha contemplação tornou a dirigir-se depois às santas mulheres, depois de terem terminado a preparação das especiarias, que foram envolvidas em panos e arrumadas para se levarem comodamente, retiraram-se novamente para as celas. Não se deitaram, porém, para dormir, encostaram-se apenas nos leitos enrolados para descansar, porque queriam ir ao sepulcro de Jesus antes de amanhecer. Tinham manifestado várias vezes receios a respeito dessa intenção, pois tinham medo de que os inimigos de Jesus lhes pudessem fazer mal se saíssem. Mas a Santíssima Virgem, reanimada desde a aparição de Jesus, consolou-as e disse-lhes que descansassem um pouco e depois fossem sossegadamente ao sepulcro, que não lhes sucederia mal algum. Assim foram descansar um pouco. E se você está gostando até aqui, deixa aí o like no vídeo para dar um apoio e já verifica também se você já está inscrito para não perder vídeo, tá bom? Vamos voltar ao relato. Eram, porém, cerca de 11 horas, quando a Santíssima Virgem, impelida pelo amor e pela saudade, não achou mais sossego. Levantou-se, envolveu-se inteiramente no manto cinzento e saiu sozinha de casa. Pensei ainda, como podem deixar sair sozinha nestas condições a Santa Mãe tão angustiada e abatida? Via, porém, e cheia de tristeza até a casa de Caifás, e dali até o palácio de Pilatos, o que significava uma longa volta para dentro da cidade. Assim percorreu sozinha toda a via sacra de Jesus, pelas ruas desertas, demorando-se nos lugares onde o Senhor sofrera qualquer dor ou maltrato. Era como se procurasse algo que tivesse perdido. Muitas vezes se lançava por terra, apalpava com as mãos as pedras em redor, tocando depois com a mão a boca, como se tivesse tocado numa coisa sagrada, o sangue do Senhor, e o beijasse respeitosamente. Estava, porém, num estado sobrenatural. Pelo amor, via tudo em redor de si luminoso e claro. Estava toda absorta em amor e adoração. Acompanhei-a pelo caminho e senti e fiz, na medida de minhas poucas forças, tudo quanto ela sentiu e fez. Ela seguiu o caminho da cruz até o Monte Calvário. Quando se aproximou deste, parou de repente e vi Jesus, com o santo corpo torturado, aparecer diante da Santíssima Virgem. Um anjo ia à frente. Os 2 anjos que o adoravam no sepulcro iam ao lado, seguindo-se um grande número de almas remidas. O corpo não se movia, era como um cadáver, rodeado de luz. Mas ouvi sair dele uma voz que anunciou à Mãe Santíssima o que ele tinha feito no limbo e que em breve ressuscitaria com o corpo vivo e glorificado e viria ao seu encontro. Que o esperasse perto da pedra em que caíra no Monte Calvário. Vi depois essa aparição se dirigir à cidade e à Santíssima Virgem, envolta no manto, prostrando-se de joelhos, rezar no local onde o Senhor a mandara esperar. Já devia ser mais de meia-noite,
pois Maria gastara muito tempo em seguir a via sacra. Vi, porém, o cortejo do Senhor percorrer também todo o caminho da cruz. Todo o suplício e os padecimentos de Jesus foram mostrados às almas e os anjos colheram de maneira misteriosa toda a substância sagrada que lhe fora arrancada durante a paixão. Vi que lhes foi mostrado também a crucificação, a elevação da cruz, o golpe da lança no lado, a descida da cruz e a preparação para a sepultura. A Santíssima Virgem contemplou tudo em espírito e a adorou com amor. Vi então na contemplação o corpo do Senhor jazendo novamente no túmulo e que os anjos lhe tinham restituído, de maneira misteriosa, tudo quanto lhe fora tirado durante o suplício. Vi-o de novo envolto na mortalha, rodeado de esplendor, e os dois anjos em adoração nas extremidades do túmulo, do lado da cabeça e dos pés. Não posso explicar como o vi, são tantas e tão variadas coisas, tão inefáveis, que a nossa inteligência não as pode compreender segundo as leis comuns da natureza. Quando as vejo, é tudo tão claro e compreensível, mas depois se me turva a mente, de modo que não o posso claramente descrever. E aí, o que você achou desse relato? Desde que conheci há anos atrás, sempre achei bastante comovedor e também muito frutífero todas essas experiências que a religiosa Ana Catarina Emmerich teve durante sua vida e deixou registrado em vários diários. Deixa aí nos comentários o que você achou a respeito desse relato, dessa experiência. E me diz também se você gosta desse tipo de história, se devo trazer aqui no canal mais experiências que essa religiosa teve. E se você já passou por experiências também, experiências místicas, visões, projeção astral, ou qualquer outra experiência que você queira compartilhar, deixe o seu relato aqui para esse meio, que quem sabe a gente traz o seu relato, a sua história nos próximos vídeos. E se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Deixa o seu like no vídeo para dar aquele apoio. Se inscreve também para não perder nenhum vídeo. Nos vemos novamente no próximo vídeo. Até lá!